Jeremias, e o nosso convidado agora aqui no Jornal da Rede Alesp é o assessor econômico do FEComércio, Fábio Pina. Boa tarde, Fábio, bem-vindo. Nós vamos falar um pouco sobre isenção do ICMS, né, que é o imposto sobre circulação de mercadorias para alguns setores aqui no estado. Para a gente entender melhor como é que se reflete na população essas medidas do governo paulista, a gente já vai explicar, mas eu queria que você fizesse uma breve introdução, Fábio. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, o prazer é todo meu. Eu já tenho certeza que vai ter um monte de números que eu não vou conseguir antecipar para vocês, né, de quais são os efeitos, mas a direção a gente sabe. Para ser justo, o país tem um problema no arcabouço tributário de forma geral, não é só o estado de São Paulo. Em vez do país resolver seus problemas fiscais da forma... se tolera um pouco de ajuste fiscal pelo lado da Receita, mas o Brasil fez só ajuste fiscal só pelo lado da Receita nos últimos 30 anos, quando deveria ter feito a maior parte desse ajuste fiscal, né, do acerto de contas, através das despesas. O que isso acarreta? Um arcabouço tributário que é absolutamente maluco, em que a gente vê, além de distorções, né, onde setores que você entende que tem ou que poderiam ter uma tributação menor têm tributação maior, outros itens que são supérfluos têm tributação pequena. Isso acabou acontecendo. Isso não foi, eu não acredito que seja um desejo maldoso das autoridades ao longo dos últimos, principalmente das autoridades fiscais, ao longo dos últimos 30 anos. Esse arcabouço ocorreu aqui em São Paulo também. Então, o ICMS tem diversas alíquotas, o que na boa condução fiscal não é o adequado. Tem diversos subsídios, o que na condução fiscal adequada também não seria elevado. Mas, no fundo, todo esse... quando eu crio o simples, né, o regime simples de tributação, o lucro presumido, que ali tem uma série de tributos que são calculados de uma forma diferente, em tese melhor, nem sempre são menores, a gente acredita que são menores, nem sempre são menores as cargas, mas é mais simples de eu calcular, seja ICMS, no caso do simples, e no caso do lucro presumido, dependendo do setor, seja ISS, bom, tudo que está nesse arcabouço que 98% das empresas se utilizam no Brasil, o simples e o lucro presumido, no fundo é um azeite numa máquina que está toda emperrada. Quer dizer, em vez de eu resolver os problemas lá para trás, eu fui criando um mecanismo para que as empresas pudessem sobreviver. Então, apesar do conceito ideal ser uma tributação única, linear, neutra, né, com menos regras, com uma alíquota só de cada tributo, no país inteiro, né, isso não ocorre justamente por conta da sanha tributária que ocorreu no país ao longo, como eu falei, dos últimos 30 anos, foi impondo medidas em cima de medidas, retalhos em cima de retalhos no arcabouço tributário, e hoje a gente tem um enorme Frankenstein. O que acontece? Também para resolver esse problema hoje, elevando a carga tributária, não parece ser nem o ideal e nem o melhor momento, né? Novamente, se a gente der indultar qualquer que seja a receita, se é estadual, municipal ou federal, indultar o ajuste através, ou seja, a gente permitir que o ajuste seja feito através do aumento da carga tributária, a gente vai premiar a falta de eficiência, né? Não estou dizendo que o governo é ineficiente, mas ele tem que buscar cada vez mais a sua eficiência, né? E também não podemos esquecer que o estado de calamidade acabou dia 31 de dezembro, mas a pandemia não acabou e todos os seus efeitos estão aí, muitos dos seus efeitos estão aí. Então também não é o momento por esse aspecto, né? Usar um conceito que em tese funciona para consertar algo que está muito capenga e não consertar da origem, na base, não me parece adequado. Essas palavras acho que resumem bem a nossa percepção desse momento. Agora, Fábio, interessante isso que você falou, mas assim, a pandemia não acabou e lá a gente sabe que o que for arrecadado neste ano, né, é que vai prever o orçamento do próximo ano, 2022, né? Então tem que fazer a lição de casa. Como é que se faz isso? Porque o orçamento a gente sabe que depende da arrecadação dos tributos e no estado de São Paulo, como nos outros, o ICMS é o mais preponderante, o mais forte para o estado, né? Então, no andar deste ano, quais são as medidas que você acha que podem ser implementadas para que a economia se volte com mais vigor e que a gente tenha uma perspectiva boa? Porque senão
pode ocorrer mais aumento de impostos deste ano para o ano que vem, né? E o orçamento Bom, também a gente sabe que é muito fechado, né? uhum, sim. Você tem o pagamento, por exemplo, de o que já é comprometido com educação, saúde, o pagamento do funcionalismo, então sobra pouca margem de manobra, né? Bom, é verdade, tudo isso é verdade, mas vamos começar pelo seu começo. A economia só vai voltar ao normal, quando a situação de saúde tiver se normalizado também. Eu não sou especialista nisso, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu não acredito que seja no curtíssimo prazo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, o orçamento é engessado, ele é sim, mas esse argumento ele é utilizado também nos últimos 30 anos, para não tenho como fazer. Então, ainda que fosse verdade, ainda que seja verdade, se ninguém começar a flexibilizar o orçamento, repriorizar as coisas, redefinir o tamanho do Estado, nós vamos usar isso como argumento eternamente, até chegar em quanto? Em 100% da carga tributária? Chega um ponto, e me parece que esse ponto até já passou, em que é absolutamente inviável continuar fazendo o ajuste sob o argumento de que eu tenho que gastar tanto com a saúde, tanto com a educação, tanto com segurança, e é verdade, mas sob esse argumento eu vou ao limite de 100% do PIB, porque o crescimento do custo da máquina pública ele é contínuo nos últimos 30 anos, e se nada for feito, ele vai continuar. No limite, claro, eu estou usando um absurdo aqui, né? No limite, ele vai chegar a 100% do PIB, isso não é factível. Hoje, eu não estou falando do estado de São Paulo em especial, até porque tem uma situação fiscal, em média, melhor que o resto, né? Mas, no país, a gente tem 40%, 37% de carga tributária, né? E o governo gasta 40%. Não estou nem colocando a pandemia, porque era natural que se gastasse mais no ano passado, era natural, né? A sociedade entendeu isso, os mercados entenderam, todo mundo entendeu que era necessário gastar mais no ano passado para combater um evento exógeno, né? Um evento que vem de fora, um meteoro que caiu na Terra. Agora, se a gente usar esse argumento de que, mas hoje o orçamento é engessado, mas eu tenho que gastar tanto em educação, sou obrigado pela lei, tudo isso é verdade. A gente tem que mudar isso. Ou então nós vamos ficar, daqui a 10 anos você me convida aqui para falar, eu vou falar a mesma coisa. Lembrando que o teto de gastos no governo federal é um excelente instrumento, não só para o governo não gastar mais, mas para resguardar o contribuinte de ver aumento de arrecadação. Por quê? Não adianta eu aumentar a arrecadação porque eu não posso gastar mais. Então, há uma tentação do político em aumentar a arrecadação, porque eu consigo aumentar a arrecadação, né, e irritar algumas poucas pessoas arrecadando. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Vamos criar a tributação sobre os mais ricos. Isso é uma espécie de perversidade, porque eu sei que eu vou incomodar pouca gente e com esse dinheiro eu posso dar benefícios, se eles são positivos ou não, se foi feito um estudo, se isso é bom socialmente ou não, não interessa, mas politicamente eu sei que eu posso criar algumas benesses e que se revertem em uma percepção positiva para mim. Então, eu incomodo 6 pessoas, mas com o dinheiro de 6 pessoas, eu beneficio 100 pessoas. É óbvio que isso, politicamente, há um estímulo perverso aí para que isso ocorra. Quando eu crio o teto de gastos, assim, você pode tributar quanto você quiser os mais ricos. Você só não vai poder gastar esse dinheiro, você pode comprar dívida. Isso é muito bom porque reduz esse incentivo perverso de aumento da arrecadação. Eu acho que uma das formas a gente deveria estudar várias regras. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal que já norteia os governadores, as receitas estaduais e municipais, mas a gente deveria partir para a regra de ouro, né? A gente deveria partir para um teto de gastos em cada ente. A gente tem o contribuinte, a pessoa que mais, aí, desculpe a redundância, mais contribuiu nos últimos 30 anos para manter o Estado em pé. Está na hora de a gente inverter essa lógica. Ô, Fábio, falando de tudo isso que você falou, você não acha por que tem tanta resistência do governo em criar um imposto sobre grandes fortunas? Porque toda vez que se cria um imposto, toda vez que se cria uma obrigação, sempre quem é mais prejudicado é a classe operariada, é a classe baixa, aumento de produtos de cesta básica. Por que você acha que o governo tem tanta resistência em criar um imposto sobre grandes fortunas? Bom, eu não sei se o governo tem resistência. A sociedade tem resistência, a resistência é correta. Esse é um imposto, talvez o pior tipo de tributo que exista. A rigor, as pessoas têm
conceitualmente, eu vejo muito erro na ideia de justiça social. Você tem que fazer distribuição de renda e justiça social. É com orçamento. Você pode fazer muito mais na definição das despesas do que no aumento da arrecadação. Na realidade, a gente já arrecada, como eu falei, 37% do PIB. Isso já é uma carga tributária de país desenvolvido. Então, o que está faltando é a gestão de como eu gasto esse dinheiro, né? E a gente criou, como eu falei, vários subterfúgios. Você tem subsídio aqui, aí não paga imposto ali, essa empresa é menor, empresa maior, setor A, setor B. E no fundo, eu não resolvi o problema de básico, que é a deficiência do Estado. Se eu cobrar os tributos, todas as experiências mundiais, né, sobre tributos de grandes fortunas são muito ruins. Primeiro, porque a arrecadação total ela é baixa. Primeiro, que ela é baixa. Segundo, que eu desestimulo uma coisa que é importante, que é a formação de capital. Terceiro, que ela é injusta, né? Eu não posso ter gente rica roubando, mas para isso eu não preciso tributar as pessoas, eu tenho que prender essas pessoas e expropriar o produto de roubo. Agora, quando a riqueza é legitimamente formada, eu tenho que estimular essas pessoas, porque eu garanto para você que elas geram muito mais emprego, mas muito mais emprego. Então, a saída da tributação, em nenhum lugar do mundo onde se cresce, é através do aumento da carga tributária sobre os mais ricos, etc. Você pode até reajustar algumas coisas, tornar é discutível você tornar o arcabouço tributário menos regressivo, tudo isso é possível fazer. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre se utiliza desse tipo de argumento, porque os ricos pagam pouco imposto, os pobres pagam muito, não é verdade, né? Mas ainda que fosse, eu não posso utilizar esse argumento para piorar o arcabouço tributário, e sim para melhorar de forma consciente. Na realidade, uma das coisas que se preconiza é eu ter impostos mais diretos e menos impostos indiretos. Isso é um fato, isso melhoraria. Mas muito mais importante que tudo isso, esse efeito seria muito menor do que as pessoas imaginam. O efeito bom seria eu pegar o orçamento e eu realmente direcionar. Então, quando na reforma tributária, eu tenho vários óbices da reforma tributária, a PEC 45 e a PEC 110. Acho que ela tem muitos problemas ali, mas quando ela fala que eu, em tese, tenho que tributar alimento, tenho que tributar até livro, eu falo, a rigor, conceitualmente estaria correto, porque eu redistribuo esse tributo através do imposto de renda negativo, por exemplo, para quem precisa. Porque hoje, quando eu dou isenção tributária para alimento, eu estou dando isenção para o rico também. Né? No fundo, acontece isso. Agora, é factível fazer isso no momento? É politicamente razoável fazer isso no momento? É exatamente o caso do ICMS. Eu tentar pegar um conceito que é correto de eu tributar todo mundo e depois redistribuir esse dinheiro, isso não vai acontecer na prática e nós vamos destruir as empresas esse ano. Então, eu peguei sua pergunta, me desculpe, e me alonguei um pouco mais, porque achei que cabia para explicar a diferença entre conceito e aplicabilidade. Conceito é uma coisa de longo prazo, a gente tem que caminhar para esses conceitos, mas a aplicabilidade é de curto prazo. Eu não vou ter ninguém para aplicar esses bons conceitos tributários se eu aumentar a carga tributária, seja do ICMS, seja impostos em grandes fortunas, nesse momento onde as empresas não terão condição de pagar a folha de pagamento sequer. Agora, Fábio, assim, em relação a essa questão de isenção ou redução de impostos, né, a gente está tratando aqui no caso do Estado de São Paulo, nós tivemos o projeto 529 de 2019, do ano passado, a gente sabe, o governo colocou a questão do déficit de 7 bilhões em relação à pandemia, e aí acabou revogando aí teve a questão do ICMS para o setor agropecuário e outros setores, né? Você podia até comentar com a gente. Mas eu me lembro também o caso recente da Ford, e que saiu... encerrou as atividades aqui no estado de São Paulo, e aí a gente viu muitas notícias, olha, é porque dava muita isenção, mas na verdade tem que deixar o próprio setor, porque ela não estava conseguindo competir, independente de isenção ou não, né? Essa questão de isenção é muito complexa para você traduzir, dizer, olha, se eu reduzir o imposto nessa categoria, eu vou ter o benefício X. É complexo. É complexo, a pergunta é excelente, e o exemplo é muito bom. É claro que todo país tem algum grau de ativismo tributário. É uma inocência nossa achar que nós vamos ter um arcabouço tributário absolutamente neutro, que não existem grupos de pressão que têm mais ou menos sucesso no mundo inteiro. Estou falando legitimamente, né? E é também uma ilusão achar que a gente vai escolher exatamente os grupos de pressão que são os mais adequados a terem os benefícios em termos de externalidades sociais, né? Então, isso acontece. Agora, quando você vê um setor
em que eu dei todos os incentivos novamente perversos para eu ter 15 empresas fabricantes de automóvel no Brasil, nenhum país do mundo tem isso, e que eu exigia de uma certa forma que eles produzissem algo que não trazia resultado para eles, para que eles pudessem importar, essa é uma das coisas, né, para que eles pudessem importar carros deles mesmos com condições diferenciadas. O que eu fiz? Eu condenei essas empresas ao fracasso. Elas tinham produtos aqui internos que não geravam interesse delas produzir, então produziam quase, vamos dizer, de má vontade, né, para ter um outro tipo de benefício. Mais ainda, eu permiti a guerra fiscal. O grande problema do país, vamos pensar no caso da Ford. Eu saio de São Paulo ou eu não monto a minha fábrica em São Paulo porque na Bahia eu tenho um incentivo qualquer, fiscal qualquer. Aí você fala assim, bom, o país perdeu com isso. A Bahia, que não teria essa empresa, por exemplo, eu estou falando da Bahia, mas qualquer estado, tá? Vale o contrário também para São Paulo, não é nenhum bairrismo isso. A Bahia, que não teria tributos, se não recebesse a Ford, tem um enorme estímulo a receber a Ford, que fala, mesmo que eu não receba o ICMS, por exemplo, essas pessoas vão ter emprego, vão gerar outros impostos, vão consumir aqui, vai gerar outro ICMS. E no fundo, faz algum sentido. Só que para o país como um todo, eu perdi 2 vezes, porque eu perdi a carga tributária que seria arrecadada. Na verdade, perdi 3. Dei um estímulo errado, então uma empresa pode estar produzindo algo que em outras condições não era eficiente e no futuro vai acontecer o que acabou acontecendo, né? E eu ainda tenho um outro custo, que é o mercado consumidor está distante do mercado produtor. Eu estou pagando para alguém transportar carro de lá para cá, por exemplo. Esse era o caso da Ford. Existem outros inúmeros exemplos. Então, parte do problema também está numa guerra fiscal. E por que essa guerra fiscal existe? Porque a gente não conseguiu controlar no município, no Estado e na União o tamanho do Estado, a fome do Estado. O Estado hoje, e veja, eu falo Estado, não falo governo estadual, o Estado hoje é um obeso que quer fazer regime abrindo a geladeira a noite inteira. É impossível isso acontecer. Então, como esse Estado cresceu, cada Estado, cada município e a própria União, cada ministério arranjou suas fórmulas de arrecadar mais, seja em tributo, em contribuição, em prestação de serviço, né? em fundos que você cria, para você tem um Fustel, tem um fundo aqui, o cara que vai colocar um chip na máquina paga uma contribuição para não sei que fundo. É uma miríade de coisas que a gente foi achando, o arcabouço que a gente foi achando, para fazer frente a essa fome insaciável desse Estado, que hoje é 40% do PIB. Fábio, eu queria agradecer bastante a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio São Paulo, vai voltar outras vezes aqui porque o assunto é recorrente. Muito obrigado pela sua participação. Prazer é meu.